Alô pessoal, então vamos falar hoje sobre vetores aleatórios, também denominados de variáveis aleatórias multidimensionais ou variáveis aleatórias multivariadas, que é de fato um caso muito presente na vida real, porque em geral a gente está medindo mais de uma variável aleatória. Existem técnicas apropriadas para casos univariados e para casos multivariados. Então, e nada mais é um multivariado que uma extensão de tudo que a gente já viu no caso univariado. Então, alguns detalhes podem ser passados bem mais rapidamente. Sobre essas definições, primeiro a gente tem que dizer como é que a gente encara uma variável multivariada. Bom, por definição, a gente vai considerar um vetor de vários componentes, tá? Onde eu tenho os componentes x1, a primeira variável aleatória, x2, segunda variável aleatória, até uma última xm. E o que é esse ômega? Ômega é um ponto amostral. Por exemplo, eu posso dizer, eu sou um ômega. Cada um de nós é um ômega diferente. Então, o x do ômega, o conjunto de características do Eliton, é igual, por exemplo, à altura do Eliton, o peso do Eliton, pressão sistólica do Eliton e um monte de outras características do Eliton. Então, assim, no caso de unidade amostral sendo o Eliton, então eu posso medir várias variáveis aleatórias dessa mesma unidade. E muitas vezes existem relações entre elas, então é importante considerá-las como um vetor. Então, primeira definição no sentido de generalizar tudo que a gente já viu é efetivamente de vetor aleatório. Então, seja ômega fp, um espaço de probabilidade, que definimos como vetor aleatório ou variável aleatória multidimensional, variável aleatória multivariada, a uma função x, essa aqui, de ômega em Rm, afinal são m variáveis aleatórias aqui, que seja mensurável segundo meu conjunto de possíveis eventos. Ou seja, a quem eu possa atribuir medida, seja função de probabilidade, função de distribuição de probabilidade, ou em outros casos contínuos, função densidade, e assim por diante. Em outras palavras, a função representada por x de ômega, que é o vetor de m componentes, onde o primeiro é x1 de ômega, x2 de ômega até xm de ômega. É tal que para todo i variando de 1 até m, ou seja, para cada componente, ela é mensurável. Ou seja, se eu pegar qualquer conjunto dos reais, eu posso saber qual foi o elemento lá do meu espaço amostral que gerou essa variável aleatória. E, obviamente, ele está na minha classe de eventos, para cada uma das coordenadas. Bom, a partir daí é simplesmente a extensão dos casos univariados a exemplificar a função de distribuição conjunta. A gente está tratando de várias variáveis aleatórias agora conjuntamente. Então, tudo que vem agora vem no sentido de ser conjunto, porque a gente está com várias variáveis sendo medidas conjuntamente. Então, a função de distribuição conjunta, é bom ressaltar aqui sempre o conjunto de x, é definido por a f de x, agora esse x aqui é um ponto m-dimensional, que a f é avaliada nos pontos x1, x2 e xm, nada mais é do que a probabilidade da primeira componente ser menor ou igual a x1, a segunda componente ser menor ou igual a x2, até a última componente xm ser menor ou igual a um pontinho fixo xm. Então, simplesmente uma extensão do caso univariado. Para qualquer ponto x m-dimensional de Rm. Tá? Então, uma definição light, simples, que cabe exatamente como extensão do caso univariado.
Um exemplo aqui, 3.2 do livro base. Então, considere uma central de reservas de uma companhia aérea e, para uma chamada ao acaso, estamos interessados em duas quantidades aleatórias. A variável x1 é o tempo de espera, em minutos, para o cliente iniciar seu atendimento, ou seja, é o tempo na fila. E a segunda variável, x2, é o tempo de atendimento, efetivamente em minutos, representado por x2. Então vamos supor que o comportamento conjunto dessa variável se dá segundo a função de distribuição conjunta apresentada a seguir. Então essa aqui é a proposta de função de distribuição conjunta para esse par de variáveis aleatórias. Tá? Então está sendo proposto 0 para x1 menor que 0 ou x2 menor que 0. E esse valor aqui, essa função, quando x1 maior que 0 e x2 maior que 0. Percebo que aqui está o ou, porque na verdade a gente pode ter 4 casos aí. São duas variáveis, então tem um quadrante, ou x1 maior que 0 e x2 maior que 0, que é esse daqui. E nos outros casos são x1 maior que 0 e x2 menor que 0, ou x1 menor que 0 e x2 maior que 0, ou ambos menores que 0. Como a gente está tratando de tempo, o tempo sempre é maior ou eventualmente igual a 0 em alguns casos. Tá? Então, se é tempo, então os dois componentes x1 e x2 têm que ser maiores ou iguais a 0. A qualidade do serviço de reserva dessa companhia poderia, então, ser avaliada levando-se em conta as probabilidades dos tempos de demora e atendimento. Então, se eu quiser perguntar qual é a probabilidade do tempo de fila ser menor ou igual a 10 minutos e o tempo de atendimento ser menor ou igual a 5 minutos. É só substituir o x1 por 10 e o x2 por 5, por exemplo. Ok? Próximo. Propriedades da função de distribuição conjunta. Seja x um vetor aleatório no espaço de probabilidade, então para qualquer x do Rm, f de x tem que satisfazer as seguintes propriedades. A f de x é não decrescente, assim como o caso univariado, em cada uma de suas coordenadas. Tá? A f de x é contínua à direita em cada uma de suas coordenadas. Então, por extensão. Se para alguma componente eu levar para menos infinito, ou seja, vou apertando, vou diminuindo a área, então a f de x vai convergir para zero. Na verdade, eu tenho, pensa no R2, eu tenho como se fosse um quadrado ali, um retângulo, e se eu pego uma das coordenadas, o x2, e vou tendendo a menos infinito, no caso, eu vou apertando e diminuindo essa área que é a f de x, representada pela f de x. Então essa área vai ficando cada vez mais próxima de zero. É por isso que a f de x converge para zero. Por outro lado, se todas as coordenadas convergem para mais infinito, então cada vez eu estou abarcando mais esse retângulo para cobrir a minha área máxima, e a área máxima é 1. Tá? Então, se todas convergerem para mais infinito, eu pego a área toda, que é 1. Se pelo menos uma, basta uma, apertar, vai para menos infinito, então a minha área vai ficando cada vez mais próxima de zero e no limite ela é zero. E a FC4, f de x é tal que, para todo par A e B, onde A menor que B, em cada coordenada, nós temos que a probabilidade de x1 variando entre A e B, A1 e B1 no caso, e x2 variar entre A2 e B2, x3 variar entre A3 e B3 e assim por diante, isso sempre é maior ou igual a zero.
Por quê? Porque em cada parzinho desses eu tenho uma parte do meu retângulo ali. Então essa área é maior ou igual a zero. Bom, é isso. Então, a partir da função de distribuição conjunta, pode-se obter o comportamento de cada variável isoladamente. Tá? Sempre assim, para distribuição com função de distribuição conjunta, eu posso me livrar das outras componentes e ficar só com as que têm interesse. Uma, por exemplo, ou duas ou três, as que têm interesse. E para as outras, basta eu alargar toda nessa coordenada, efetivamente. A função de distribuição individualizada é denominada função de distribuição marginal, quando é de uma única variável, é marginal, e é obtida da seguinte forma. A f grande da variável xk, por exemplo, avaliada no ponto xk, nada mais é do que o limite da f, onde pego todas as demais, menos a k, e levo para mais infinito. Então eu estou abarcando todas as outras coordenadas, exceto a que é de interesse, a xk. Eu poderia até obter a conjunta de x1 e x2. Basta pegar todas as demais, x3 em diante também, e fazer todos os x correspondentes convergindo para mais infinito. Tá? Em que o limite é aplicado em todas as coordenadas, exceto k. Ok? Então, nesse exemplo, por exemplo, mesmo de há pouco, a gente poderia obter o comportamento só da f de x1. Basta eu fazer x2, componente x2 mais infinito. E quando eu faço x2 mais infinito, já que tudo é positivo, então zero é essa parte aqui. Tá? E aqui o x2 mais infinito fica exponencial de menos infinito, no caso. Porque tem um negativo aqui, então mata essa parte aqui também. Vira zero aqui. Portanto, a função de distribuição de x1 ficaria simplesmente 1 menos exponencial de menos x1. Que já sabemos que é a função de distribuição de uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro 1. Ok? Assim como também a gente pode obter a função de distribuição só da componente x2 e veremos aqui está o resultado principal. A x2 é exponencial de parâmetro 2. Ok? Se fizer para obter de x2, essa parte vai convergir para zero, porque tem que fazer x1 igual a mais infinito, e essa parte também vai a zero, e portanto fica 1 menos 2, 1 menos exponencial de menos 2x, que é a função de distribuição da exponencial de parâmetro 2. A variável aleatória multidimensional discreta, distribuições conjunta e marginal. Quando está no caso discreta, é bom a gente ter uma representação mais simplificada, e isso é feito em geral por uma tabela de dupla entrada se forem duas variáveis, ou de múltiplas entradas no caso de mais variáveis. Então, se as variáveis do vetor aleatório são discretas, temos um vetor aleatório discreto e definimos sua função de probabilidade conjunta da seguinte forma. Normalmente representamos por P pequeno de x, ou simplesmente P de x1, x2 e xm, que é a simplificação da probabilidade da primeira componente ser igual ao valor x1, vírgula. Vírgula significa intersecção. Tá? E, tá? Mesma coisa que E. x2 igual a x2, um valor pequeno, até a última componente, tudo é intersecção, obviamente, olhando como eventos cada parte disso daqui. Tá? Então, x grande m, a ms é uma componente igual a um valor xm. É imediato verificar que a função de probabilidade conjunta satisfaz as duas propriedades abaixo, análogas no caso multidimensional. Tá? A probabilidade de qualquer ponto multidimensional é maior ou igual que zero,
e a soma das probabilidades tem que dar 1. Para todo vetor m-dimensional, tá? Então eu estou somando não só numa componente, estou somando em vetores. A função de probabilidade marginal de uma variável, digamos xk, tá? Agora estou falando em função de probabilidade. É obtida a partir da conjunta somando-se os valores possíveis em todas as coordenadas, exceto, obviamente, a k. Se eu quero ficar com a função de probabilidade da componente k, eu tenho que me livrar de todas as outras. Me livrar, nesse caso, discreto, é somar. Então, a P de xk, da componente xk avaliada no ponto x pequeno k, que é a mesma coisa que a probabilidade da componente xk é igual a um xkzinho, basta eu somar para todo i variando de 1 até m, exceto a componente k, tá? Dos xis correspondentes. Então eu estou somando para todos, exceto a componente de interesse que vai ficar fixada, o xk. E assim, no caso bidimensional, a gente pode fazer essa representação. Então os valores x1, que recebe valores, componente x1, que recebe valores a1, a2 até a r, tá? E a componente x2 com valores b1, b2 até bs, por exemplo. E aqui eu tenho as probabilidades, todas essas daqui são as probabilidades conjuntas, função de probabilidade conjunta, tá? E nas margens, tá? Nessa margem aqui eu tenho a distribuição marginal. Se eu somar aqui para todo valor, todos os valores dessa coluna, percebo que aqui eu estou fixando B1, tá? E eu estou varrendo com relação à primeira componente. Então, o que sobra, na verdade, é a probabilidade de x2, porque essa coluna aqui são valores de x2, avaliada no ponto B1, que eu fixei o ponto B1 e somei para todos os B2. E assim por diante. Então, essa aqui é a distribuição marginal da componente x2. Da mesma forma, aqui é a distribuição marginal da componente x1, porque percebo que aqui eu vou estar somando em linha, o A1 está fixado, A1, 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 e aqui eu estou varrendo B1, B2 em diante. Então, o que sobra, de fato, é a probabilidade da componente x1, que é ela que está fixada, é ela que recebe esses valores, A1, A2, AR. E aqui eu tenho a probabilidade marginal de x1 no ponto A1, aqui A2 e assim por diante. E a soma de todas as probabilidades, seja dessa da coluna, ou seja, distribuição marginal de x1, ou distribuição marginal de x2, tem que dar 1. Tá? Tanto faz somar essa coluna, somar essa linha, tem que dar 1. Assim como se eu somar todas as conjuntas aqui, obviamente tem que dar 1 também. Ok? Então, em geral, é bom a gente estar visualmente amparado nesse tipo de representação de tabela de dupla entrada, quando são duas variáveis. Exemplo, duas moedas equilibradas são lançadas de forma independente e definimos as variáveis aleatórias x e y da seguinte forma. Tá? Então eu tenho duas moedas que eu estou lançando de forma independente, as duas. Tá? E crio duas variáveis, onde x é o número de caras nos dois lançamentos, tá? Nos dois. Então o número de caras pode ser 0, pode ser 1 e pode ser 2. E y é a função indicadora de faces iguais nos dois lançamentos. Tá? Função indicadora ou recebe 0 ou recebe 1. Então ela indica faces iguais. Então quando der cara e cara, essa y vai valer 1. Quando der coroa a coroa também vale 1. Em qualquer outro caso ela vale 0. Então para calcular as probabilidades conjuntas sempre nos reportamos aos pontos de ômega, pois as variáveis aleatórias são funções das ocorrências do espaço amostral. Variável aleatória é a representação numérica
de interpretações do espaço amostral. Eu crio funções e essas funções são variáveis aleatórias, como essas duas funções aqui, para exemplificar. Poderíamos criar um monte de outras variáveis aleatórias no mesmo espaço amostral. Então, com o mesmo espaço, a gente pode gerar muitas variáveis aleatórias. Então, os meus possíveis resultados do experimento, que é o lançamento de duas moedas equilibradas. Se são equilibradas, a probabilidade de cara é igual de coroa. Então, cara e cara tem a probabilidade 1/4, cara coroa 1/4, coroa cara 1/4, coroa coroa 1/4 também, que é moeda equilibrada. E quanto vale X para esse evento? O X vale 2, porque são duas caras. Então, aqui, ó. X é o número de caras. E Y, quanto vale nesse experimento? Indica faces iguais, então vale 1. Senão, valeria 0. Tá? Número de caras aqui é 1, está aqui. Número de caras aqui é 1, está aqui. Número de caras aqui é 0, está aqui. Então, minha X assume valores 0, 1 ou 2. Tá? E o Y também. Aqui diferentes, então é 0. Diferentes aqui, então é 0. E aqui iguais, então é 1. Então é isso. Agora, com base nisso aqui, eu posso montar minha tabela de dupla entrada, pensando que o X assume os 3 valores e o Y 2 valores. Então, coletando os valores comuns dos pares X e Y, obtemos a probabilidade conjunta apresentada a seguir na forma de uma tabela de dupla entrada. Então, eu ponho X e Y aqui. Tá? Isso não é divisão não, tá, gente? É só para representar que aqui nesses valores tem o Y e aqui está o X. Muitas vezes tem uma barra, tá? Daqui, aqui uma barra em diagonal, mas aqui não foi desenhado desse jeito. Bom, então o X vai assumir os valores 0, 1 e 2. Quando é que eu vou ter X igual a 0 e Y igual a 0? Veja aqui. Nenhum caso. Nenhum caso. Então a probabilidade é 0. Quando eu vou ter o X igual a 0 e Y igual a 1. X igual a 0 e Y igual a 1 está aqui. Só nesse caso e a probabilidade associada é 1/4. Então essas probabilidades daqui, elas saem diretamente dessas probabilidades que estão aqui. Tá? Basta olhar para as 3 colunas. Quando forem iguais, a gente vai somar as probabilidades, claro. Então, no caso, x igual a 0 e y igual a 1, deu 1/4. Quando eu vou ter x igual a 1 e y igual a 0. X igual a 1 e y igual a 0 eu tenho aqui 1/4 e aqui 1/4 também. Então, eu tenho dois possíveis resultados do experimento, que dá x igual a 1 e y igual a 0. Eu somo as probabilidades. Tá? Soma as probabilidades. P de A unido com B, P de A mais P de B, menos P de A inter B, ou seja, não dá resultados iguais, então fica a soma das probabilidades. E aí dá meio. E da mesma forma, x igual a 1 e y igual a 1, não tem nenhum caso aqui, 0. X igual a 2, y igual a 0, x igual a 2 e y igual a 0 não tem aqui, então probabilidade 0. E x igual a 2 e y igual a 1 dá 1/4. X igual a 2, y igual a 1, 1/4 aqui. Isso que apareceu. Ok? Distribuição marginal de x, basta somar em linha. Aqui vai dar 1/4, aqui vai dar meio, aqui vai dar 1/4. Se somar os 3 aqui, vai dar 1. E a distribuição de y, somando aqui vai dar meio, e somando aqui vai dar meio também. Vai dar ambos os casos dão meio, e a soma das duas, obviamente, dá 1. Tá? Então, a gente tem o caso que a gente olhou para o experimento básico do lançamento de duas moedas, criou duas variáveis aleatórias x e y, e montamos para essas x e y a distribuição conjunta. Fica como exercício refazer quando a gente tem 3 moedas equilibradas. 3 moedas equilibradas, e aí você pode ter também o número de caras
nos dois lançamentos e também função indicadora de faces iguais nos três lançamentos. Ok? Bom, caso de variáveis aleatórias multidimensionais contínuas, também é uma extensão do que a gente viu lá para o caso univariado. E denominamos vetor aleatório contínuo o vetor aleatório cujas componentes são variáveis aleatórias contínuas. Cada uma das componentes é uma variável aleatória contínua. Dada a função de distribuição f de um vetor aleatório, sucessivas derivadas parciais produzem a função densidade conjunta. Ou seja, tal como no caso univariado, se a gente tem a função de distribuição, a gente pode construir a função densidade conjunta, tá? No caso discreto, a gente tem a função de probabilidade, no caso contínuo, a gente tem a função densidade, só que agora é conjunta, representada por f de x, onde x é um ponto m-dimensional. Então, podemos considerar que um vetor aleatório é contínuo se existe uma função f do Rm no R+, porque a função densidade ela assume um valor real, tal que a f grande de x, que por analogia, é integral de menos infinito até o x1, ou seja, a probabilidade de x1 menor ou igual a um ponto x1, que é a integral, e x2 menor ou igual a um ponto x2, integral também da função densidade que eu estou dizendo que existe, vezes dy1, primeira componente, dy2 até dym. Então, cada um desses y está varrendo, no caso aí, de forma geral, toda a reta. Claro que para alguns casos, tipo tempo de espera, esses y variariam apenas no intervalo de 0 a infinito, por exemplo. Em outros casos, poderia ser um intervalo AB, ou aí BI para cada componente. Observe que isso é uma generalização do caso univariado, e como antes valem as mesmas propriedades. A f avaliada nesse ponto unidimensional é maior ou igual que zero, tá? Não existe a restrição de ser menor que 1 para a função densidade, nem no caso contínuo, ou seja, densidade, nem no caso univariado e nem no multivariado, não precisa. A função densidade pode sim assumir valores maiores que 1, diferente da função de probabilidade, que não pode assumir, porque a soma dos pontos já tem que dar 1. Se a soma de várias componentes tem que dar 1, então cada componente tem que ser menor ou igual que 1, porque também todas são maiores ou iguais que zero. E, assim como a soma das probabilidades tem que dar 1, aqui a integral tem que dar 1, tá? Por extensão do caso univariado também. Univariado é uma área que você vai ter um volume, no caso onde a gente vai aumentando a dimensão e assim por diante. Então a função densidade marginal, de forma similar, ela pode ser obtida nos livrando das outras componentes, ou seja, integrando com relação às outras componentes. Então, se eu quero obter a densidade marginal de xk, eu simplesmente integro com relação às outras componentes, x1, x2 a xm, exceto a componente k. Tá? Então, simples. Esse resultado é análogo ao caso discreto, utilizando aqui a integral ao invés de somatória. Se desejarmos a marginal conjunta de L variáveis, procedemos de forma similar. Ou seja, eu quero a conjunta de x1 e x2. Então eu tenho que integrar com relação a x3, x4 e em diante. Tá? Mantenho x1 e x2 fixados e me livro das outras. Exemplo 3.6 do livro base, a função de distribuição conjunta de xy é dada por... A distribuição conjunta é 0 quando x menor que 0 ou y menor que 0. Tá? Ela vale x sobre 5, 1 menos exponencial de menos y. Se x está no intervalo de 0 a 5,
EY maior que zero, tá? Sempre olhem a vírgula como um E. E vale 1 menos exponencial de menos y quando x maior que 5 e y maior que zero. Então a gente está vendo aí que o x varia no intervalo de 0 a 5, o y em princípio de 0 até mais infinito. Vamos verificar as propriedades da função de distribuição. E para provar a primeira propriedade, vamos escolher x1 menor que x2 e fixamos y. Tá? E aí vamos verificar que ela é crescente ou não decrescente. Então, f de x1 e x2, tá? F de xy, avaliado nos pontos x1 e y, é dado por isso aqui, por definição. Ah, mas eu tenho x1 menor que x2, então eu posso garantir que isso é menor do que a mesma coisa onde eu substituo aqui o x2. Tá? Todo o restante é positivo, é maior ou igual que zero, então eu posso fazer isso. Ah, mas isso aqui é a função de distribuição do par xy avaliado no ponto x2. Então eu já tenho que a f de xy, avaliada no f de xy, é não decrescente. Então, ótimo. Já tenho uma primeira... na primeira componente, já está garantido que a função é não decrescente. Agora podemos olhar para a segunda componente, mantendo o x fixo e olhando para dois valores de y. E a gente faz a mesma coisa, a f de xy, avaliada no ponto x e y1, que por definição está aqui, é menor ou igual que quando eu substituo essa componente aqui. Se eu substituo, eu fico com essa componente maior, que é a f de xy2. Então também ela é não decrescente na segunda componente. Tá? Que fique claro aqui, que como eu substituo por um valor maior, isso aqui dá menor e, portanto, 1 menos ela dá maior. Então, só fazer uma análise básica aí do que acontece no exponencial de menos y quando a gente põe os valores maiores. Logo, a f de xy é não decrescente em cada uma das coordenadas e a f de c1 está satisfeita. Então, se a gente quer demonstrar que é uma função conjunta, no caso, x e y, efetivamente função de distribuição conjunta, então a gente tem que verificar as propriedades. Para as demais propriedades, as propriedades FC2 e FC3 são verificadas sem dificuldade, tá? Ou seja, somando, ou no caso integrando aí, dá para verificar que integra 1. Maior que 0, integra 1, ponto final. E aqui, que qualquer micro retângulozinho, que a probabilidade é positiva. Então, x variando no intervalo A1, B1, y variando no intervalo A2, B2. Na verdade, eu estou pegando um retângulozinho de x e y, e nesse retângulo a função é positiva. Então, esse resultado, essa integral desse retângulo, obviamente vai dar maior ou igual que zero. Então, seria essa a propriedade. Em termos de função de distribuição, podemos escrever essa condição da seguinte forma. Então, essa condição para x1, para duas componentes apenas, pode ser reescrita dessa seguinte forma. Tá como exercício, mas graficamente, na verdade, se você tem uma região, é como você... que nem a probabilidade de x variar entre A e B só numa componente. O que você pode fazer é f de B menos f de A. Então você pegou de B, varreu tudo para trás, e quando você subtrai de A tudo para trás, fica só naquela partezinha. É a mesma coisa que está sendo feita aqui. Tá? E aí eu fico efetivamente com essa componente aqui, tá?
as continhas ficam para diversão de vocês, que após simplificação se torna essa componente aqui. Mas já que B1 é maior que A1, então, e isso também dá positivo, por quê? Porque esse daqui, o A2 é menor que B2. Como está negativo aqui, então isso é maior do que isso. Então, isso é uma componente positiva, isso é uma componente positiva, e, portanto, esse resultado é positivo e está satisfeito isso daqui, tá? Ok. Então, um caso que a gente aprendeu a verificar as propriedades da função conjunta, função de distribuição conjunta. Distribuições marginais. Bom, marginal a gente já sabe que se quiser construir a função de distribuição marginal é só fazer as outras componentes tenderem ao máximo, tá? Seja mais infinito ou um valor que já assume seu máximo. E no caso das densidades marginais, aí a gente pode obter através, por exemplo, da própria função de distribuição, derivando. Então, para obter as funções de distribuição marginais, passamos ao limite, lembrando que a f de xy é nula se x menor que zero ou y menor que zero. Então, o limite, na verdade, vai ser para o ponto zero, tá? Assumindo o ponto zero. Então, a f de x, que é o limite da conjunta quando x tende a mais infinito. Aqui é só fazer o mais infinito da parte principal dela. E aí, quando eu faço y mais infinito, morre essa parte, vai para zero. Então, fica só o x sobre 5. Está aqui, para x no intervalo 0 a 5. Tá? E nos outros vai para 1, claro. Aqui morre também, fica em 1, para x maior que 5. Então, aqui para x no intervalo 0 a 5, aqui fixou em 1 para x maior que 5. E a f de y, bom, o máximo aí é x igual a 5, né? Então, eu refaço a mesma coisa com x igual a 5, dá 1 aqui, então fica exponencial de menos 1 menos exponencial de menos y, para y maior que 0. Então, aqui eu tenho as duas funções de distribuição marginais, de x e de y. E as densidades marginais, como eu falei, podem ser obtidas diretamente pela derivada da função de distribuição. Então, a f de xy, a função densidade conjunta, ou seja, de xy, eu posso derivar a função de distribuição com relação a x e com relação a y. Então, aqui a derivada segunda com relação a x e com relação a y. Normalmente não faz a menor diferença se você deriva primeiro com relação a x e o que sobra deriva com relação a y, ou se faz o contrário, deriva com relação a y e depois deriva com relação a x. Às vezes uma fica mais fácil do que a outra, tá? Mas o importante é que você tem que derivar ela com relação a x, ver o que sobra, aí deriva com relação a y. E o resultado vai dar 1/5 de exponencial de menos y. Isso é a densidade conjunta para x no intervalo 0,5 e y maior que 0. A densidade conjunta. E as densidades marginais, só de x, eu posso derivar o que eu obtive aqui na função de distribuição de x. Então fica 1/5, quando eu derivo com relação a x, fica 1/5 para x no intervalo 0 a 5. E aqui derivo com relação a y, e aqui 1 é constante, vai sobrar o menos daqui, então vai ficar exponencial de menos y, para y positivo, maior ou igual que 0. Então note que as densidades de x e y correspondem aos modelos, isso aqui é a densidade de uma uniforme contínua no intervalo 0,5, ou seja, é a mesma probabilidade para todos os pontos do intervalo 0,5, então ela é uniforme contínua no intervalo 0,5. E isso aqui é a função densidade de uma exponencial de parâmetro 1.
Ok? Bom, falei que quando caso principal, as duas têm distribuições discretas, as duas contínuas, mas eventualmente a gente pode ter uma discreta e a outra contínua, tá? E isso sendo só duas, porque no caso geral você pode ter misturas aí, várias componentes discretas e várias contínuas. Então, considere duas variáveis aleatórias x e y, sendo x discreta e y contínua. Nós podemos usar a função mista de probabilidade conjunta para caracterizar o comportamento probabilístico conjunto dessas variáveis. Para calcular a probabilidade de x e y pertencer a uma certa região do plano xy, nós somamos valores para a variável x, porque é discreta, e integramos para a variável y, porque é contínua. Tá? Vamos supor que a função mista de probabilidade conjunta de x e y é dada por isso daqui. Tá? Então a função densidade conjunta é dada por isso aqui para x igual a 1, 2 e 3, discreta, e y igual no intervalo de 0 a 1, contínua, e 0 fora desses casos. Ok? Então, na verdade, é como se tivesse uma distribuição uma distribuição contínua para cada valor de x, e isso existe, claro, no caso condicional, que a integral vai ter que dar 1 para cada valor de x, que ainda não é o caso, aqui é a função conjunta ainda. Então, para verificar se essa função poderá gerar probabilidades, observamos que ela é positiva, tá? E vamos mostrar que ao percorrer todos os valores possíveis para x e y, via soma ou integral, conforme o caso, obteremos o valor 1. Existindo o resultado dessa dupla operação, podemos fazê-lo em qualquer ordem. Tanto x primeiro como y não faz diferença quando existe. Entretanto, é mais fácil fazer a integral primeiro nesse caso. Então, o que a gente pode fazer é primeiro vamos somar aqui com relação às três componentes e de dentro aquela que efetivamente a gente quer que seja realizado primeiro, que é a integral em y no intervalo 0, 1, porque y está no 0, 1, da f de xy dy. E aí, essa integral, substituindo aqui os valores, a gente pode ver que essa integral aqui pode ser integral de 0 a 1, deu 1/3. Então eu estou somando 1/3 3 vezes e o resultado é 1. 1/3 mais 1/3 mais 1/3, o resultado é 1. Logo, xy pode ser considerado uma função de densidade conjunta, ou seja, a f de xy uma probabilidade. Tá? Por exemplo, a probabilidade de x maior ou igual que 2, y maior ou igual que meio. Então, se x maior ou igual que 2, eu vou somar de 2 até 3. E y maior ou igual que meio, eu vou integrar de meio até 1. Então, faço isso, o resultado vai dar 13 sobre 24, ou seja, uma probabilidade nesse caso. Ok? Para obter a função mista de distribuição conjunta, aqui é uma função de distribuição mesmo, aqui era uma função de densidade que eu estava olhando. Aqui, para obter a função de distribuição, temos que separar várias regiões do par xy e após um trabalho de divisão, ou seja, a gente tem que separar os valores de x e y. Por exemplo, a x menor que 1, x varia, assume os valores 1, 2 e 3. Então, x menor que 1 assume 0. Aí depois, para x variando entre 1 e 2, fechado no 1, ou seja, equivalente a x igual a 1, e y no intervalo 0, 1, deu essa componente. Aqui, para x igual a 2. Na prática, como a gente tem que desenhar a função contínua, então a gente tem que fazer x no intervalo de 2 a 3. Aqui não entra igualdade, ela só entra aqui. Então é equivalente a x igual a 2.
e o y variando em toda a reta. E aqui para x maior ou igual que 3, que é equivalente ao x igual a 3. Tá? Então, para cada caso, a gente separa e efetivamente depois obtém os resultados da integral para cada uma dessas subdivisões. Ok? E obviamente para x maior que o valor máximo e y maior que o valor máximo, lembrando que x varia até 3 e y varia até 1. Então, acima disso tem que dar 1. Tá? Tem que dar 1. Bem, e com essas definições encerramos aqui a primeira parte do curso de probabilidade, tópicos de vetores aleatórios ou variáveis aleatórias multidimensionais ou ainda variáveis aleatórias multivariadas. Ok, na próxima vamos falar de distribuição condicional. Até a próxima, gente.